como eu sempre digo, jogador bom resolve. Isso é tão básico, tão elementar. E eu repeti isso tantas vezes ao analisar o Corinthians do fim do ano de 2024. Galera, os bons resolvem. O Corinthians trouxe gente boa, resolveu. Terminou o brasileiro ganhando 9 jogos seguidos. Foi parar na Libertadores. Ontem, os bons resolveram de novo. Numa noite em que o Corinthians teve dificuldades contra o Santos. E, além disso, algumas diferenças muito claras entre um time e outro ficaram demonstradas nesses 90 minutos. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre a noite do Neymar? Vamos falar sobre a Libertadores que chega para o Corinthians na semana que vem? Enfim, like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 320 mil inscritos por aqui. Falando em Paulistão, hoje tem jogo do Palmeiras, a Aposta Ganha já está ali calculando as odds e você pode conferir também com responsabilidade, com 18 anos ou mais, numa plataforma autorizada a operar no Brasil. Para fazer aquela fezinha, para se divertir, para brincar, isso não é investimento, isso é diversão só, sempre com responsabilidade. O QR Code está na tela, você aponta a câmera e vai direto para o site da AG. É o meu link, beleza? Muito bem, eu começo sempre pelo lado vencedor. E eu estava dando uma olhada aqui nos números do jogo e se você pegar os clássicos, no clássico contra o São Paulo, o Corinthians teve uma posse de bola empatada com a do São Paulo, né? Porque, segundo o SofaScore, ficou 51-49. Então, foi uma posse de bola dividida e o número de finalizações também dividido. São Paulo finalizou 12 vezes, o Corinthians finalizou 13. Mas contra o Palmeiras e contra o Santos, o Corinthians teve menos posse e uma distância considerável no número de finalizações em relação ao adversário. Então, contra o Palmeiras, o Corinthians não bateu nem 40% de posse. O Corinthians, segundo o SofaScore, teve 37%. E tomou 24 finalizações, finalizando 4 vezes e trazendo um empate para casa. Ontem, contra o Santos, o Corinthians teve 46% de posse, também uma posse inferior ao seu adversário, e também finalizou muito menos. O Santos finalizou quase 3 vezes mais, 17-6. Bom, é uma questão para o Corinthians observar nos jogos grandes, nos clássicos e até em alguns outros jogos do campeonato onde o Corinthians sofreu demais. Se você pegar, por exemplo, aqui o jogo contra o Novo Horizontino, 23 finalizações do Novo Horizontino contra 4 do Corinthians. O Corinthians é um time que tem uma boa dupla de zaga, mas não tem uma tão boa proteção assim à entrada da sua área. É um time que acaba ficando muitas vezes exposto e acaba tomando muitos gols. Se você for olhar aqui até agora, são 9 gols sofridos em 10 jogos. É um time que toma quase 1 gol por jogo dentro desse Campeonato Paulista. É um ponto de atenção, evidentemente. Não é um ponto grave, é um ponto de atenção. E o jogo de ontem foi de um Corinthians que, num primeiro momento, talvez até tenha se surpreendido com a postura agressiva do Santos. De um Corinthians que demorou a chegar ao campo de ataque, mas quando chegou, a qualidade foi determinante. Você tem um trio com Garro, com Memphis, com Yuri Alberto na fase que está vivendo, né? No momento incrível de recuperação e de consolidação. Acho que ele já passou do momento de recuperação. Agora nós estamos falando de um cara consolidado, de um cara que terminou a temporada 2024 com os melhores números, os mais expressivos da carreira, com 31 gols, e um cara que já tem 3 gols nesse início de Campeonato Paulista. Você ter esses caras à disposição, quando o teu adversário cede espaços, se defende mal e você tem essa qualidade e essa competência, isso vai decidir jogo. Além do que, há uma diferença, existem algumas diferenças muito claras para mim entre Corinthians e Santos. O Corinthians tem um trabalho mais consolidado, o Corinthians tem um time fisicamente muito mais pronto que o Santos. Daqui a pouco eu falo do Santos, de como existe essa defasagem do ponto de vista do ritmo, da intensidade, muito grande ainda no Santos. O Corinthians não. O Corinthians já terminou 2024 com uma base de time para 2025. O time era esse, o Santos está montando agora, né? E o Corinthians tem mais qualidade, a verdade é essa. Se você for olhar, pega aqui, por exemplo, o que foi o jogo de ontem. Por mais que o Soteldo tenha entrado bem, o Escobar tenha entrado bem e, inclusive, feito a jogada do gol do Guilherme, mas você olha para o banco do Corinthians, você compara. O banco do Corinthians ontem tinha um Coronado, por exemplo, que nem entrou. Tinha um Thales Magno, que entrou na sequência do jogo. Então, é um elenco muito mais qualificado que o elenco do Santos. E o time titular, então, nem se fala.
na comparação do que jogou ontem, não é o Santos daqui de março. Ah, porque aí vem o Zé Rafael, aí vem o Verón, aí vem o Barreal, aí vem o Thiago Maia. Esses caras não chegaram, esses caras não estão jogando. Então pega o time de ontem e compara com o time do Corinthians, a diferença de qualidade é muito grande. Não tem ninguém no meio-campo do Santos, por exemplo, jogando o que o Carrilho joga. Não tem ninguém jogando o que o Martini joga no Santos. Não tem uma dupla de zaga como o André Ramalho e o Tchoca, muito bom garoto, né? Cada vez mais firme, se consolidando. Pega a dupla de zaga do Santos e pega a dupla de zaga do Corinthians, nossa, é um disparate, é um abismo. Pega as laterais. E olha que o Hugo tá longe de ser um grande lateral, mas o Mateuzinho tá num momento muito bom, talvez o melhor dele com a camisa do Corinthians, e compara o Mateuzinho com o lateral direito do Santos. Então é gritante. Compara a fase do Yuri Alberto e a mobilidade muito dificultada hoje do Tiquinho Soares. A diferença de explosão, de contribuição. Então ganhou o melhor time, ganhou o time que tem um trabalho mais longevo, ganhou o time que fisicamente está melhor e que teve jogadores para desequilibrar. Quando a oportunidade veio, o Yuri Alberto se antecipou ao Baço de maneira brilhante, e a jogada do segundo gol, depois de uma bola que o Santos perde lá no campo de ataque com o Neymar, é um primor. A levantada do Garro, a ajeitada do Memphis e o toque de cabeça do Yuri Alberto. É jogada de time que tem craques, que tem jogadores que fazem a diferença. Isso foi determinante para evitar um desfecho trágico de 2024 para o Corinthians. Isso está sendo determinante para que o Corinthians tenha a classificação para o mata-mata do Paulista assegurada com tanta antecedência. E faça o Corinthians se dar ao luxo, e eu acho que isso foi estratégia. Claro que eu não estou tirando o mérito do Santos, a postura agressiva e tal. Mas o Corinthians, para mim, claramente, o que o Corinthians pensou? Estou classificado, né? Já passei. Tem Libertadores semana que vem. Tem jogo na Venezuela, pré-Libertadores, que não dá pra brincar, não dá pra negligenciar Libertadores, pré-Libertadores, né? O Corinthians, inclusive, já sentiu isso na sua história. Como é difícil você cair numa pré-Libertadores, pode acabar com o teu ano. O Corinthians pensou, quer saber? Não precisa, tá 2-0, pensamento na volta pro segundo tempo. Resultado construído no primeiro, mesmo com algumas dificuldades, tá 2-0, vamos dar a bola pro Santos, vamos guardar um pouco o fôlego e segurar, porque tem Libertadores semana que vem. E eu não acho de toda equivocada essa estratégia do Corinthians. Acho que o Corinthians perdeu a oportunidade de pegar um Santos com muitos problemas defensivos e fazer logo o terceiro gol na parte inicial do segundo tempo, e aí resolveu o jogo de vez, porque 2-0 realmente não resolve. Acho também que demorou um pouquinho o Ramon Dias para dar uma oxigenada do time. O Thales Magno e o Romero foram entrar com 36, 37 do segundo tempo. Acho que foi uma demora também do Ramon Dias para dar esse socorro ao time. Agora, a estratégia, ela faz sentido diante da realidade de calendário. Nós estamos falando aqui, quando foi o clássico contra o São Paulo, que foi o primeiro, dia 26, o Corinthians ontem disputou o seu terceiro clássico num espaço de, arredondando, 20 dias. 3 clássicos em 20 dias. Com a exigência do clássico, com a cobrança, com a pressão que um clássico traz, né, com a responsabilidade que você tem dentro de um clássico. Então, eu acho que a estratégia fez sentido, correu riscos, passou sufoco no final, verdade. Teve a bola do Tassiano no escanteio, teve o chute do Zé Ivaldo que foi travado. O Santos poderia ali, muito no abafa, ter empatado o jogo. Mas o Corinthians calculou o risco que ele ia correr, porque tem Libertadores na semana que vem. Porque a situação... Quem estava no desespero ontem, tendo que correr desesperadamente atrás de um ponto, pelo menos, era o Santos. O Corinthians está de boa, faz uma belíssima campanha. Apenas essas questões, né? Principalmente de proteção à área. Acho que o Corinthians ainda é um time que está tomando gol demais no campeonato. Precisa ajustar um pouco melhor isso e, nos clássicos, ter uma produção maior. Mas eu entendo o contexto do clássico de ontem. O Santos veio mais para cima do que o Corinthians esperava e, no segundo tempo, o Corinthians segurou o fôlego, segurou o gás, evitar uma lesão, evitar uma chegada mais forte, trabalhar um pouquinho melhor essa dosagem, porque tem pré-Libertadores na semana que vem. Para mim o Corinthians é prejudicado no lance do Baço dentro da área, para mim é pênalti. Eu, sinceramente, já falei algumas vezes sobre a Edna aqui, que eu acho que é do nível do que nós temos de arbitragem no Brasil. Eu, às vezes, não consigo entender os critérios da Edna, né? Num jogo, a Edna marca num critério, no outro, a visão do lance é completamente diferente.
Pra mim, o Baço tá com o braço pra trás. Ok, mas você pode estar com o braço pra trás e mesmo assim ampliar a área e interceptar uma bola, desviar, matar a trajetória de uma bola, ampliando essa área. É diferente do braço estar pra trás e estar aqui, ó, totalmente colado ao corpo. Havia uma distância do braço, do baço, até a sua estrutura corporal. Então, pra mim, é pênalti. Não houve falta do Memphis no Pituca. Pra mim, é uma disputa normal por espaço. E o toque de mão na área do Baço deveria ter sido marcado. Pra mim, pênalti. O Corinthians tem razão em reclamar desse lance. Os lances do Zé Ivaldo e do Mateuzinho me pareceram típicos lances assim da Edna segurar expulsão. Poderia ter dado amarelo pro Mateuzinho na falta? Poderia. Poderia ter dado o amarelo pro Zé Ivaldo quando ele larga a mão, acho que é do Garro? Poderia. Acho até que deveria. Mas como seria segundo amarelo tanto para um, tanto para outro, geraria expulsão, me pareceu aquela administrada de clássico, aquela seguradinha de onda, pô, não vou botar na rua para coisa não fugir do controle. Eu acho que foi isso que a Edna fez. Do ponto de vista da regra, isso não existe, mas do ponto de vista da administração do jogo, ainda mais num clássico, ó, nós estamos careca de ver isso acontecer no futebol e eu acho que foi isso que aconteceu ontem. Enfim, mais uma vez, o Corinthians vencendo, na verdade o primeiro clássico, né, que o Corinthians vence na temporada, e sem dúvida, se você pegar os 4 grandes do Campeonato Paulista, é o time que joga o melhor futebol, é o melhor time do campeonato até agora. O São Paulo inconstante e com muitos problemas nesse início de temporada do trabalho do Zubeldia, o Palmeiras do Abel correndo risco até de não classificar, e o Santos é isso aí que nós vamos falar agora, um planejamento completamente atrasado e decisões muito ruins do Caixinha que estão resultando no que a gente vê. Bela campanha, muito segura do Corinthians e a Libertadores agora é o foco. Tem a Portuguesa no fim de semana, mas o foco é o jogo na semana que vem na Venezuela, já tentar trazer o melhor resultado possível numa logística que é difícil, numa viagem que é sempre muito chata para pegar a possante Universidade Católica da Venezuela, Universidade Central da Venezuela, que eu nunca tinha ouvido falar até então. Vamos falar do Santos aqui. A estratégia do Caixinha ontem me pareceu uma estratégia adequada para o clássico e alinhada com aquilo que o treinador pensa e vende. Time agressivo, marcação alta, marcação individual do tiro de meta do adversário. Ele já tinha feito algo parecido contra o Mirassol na primeira rodada, naquele primeiro tempo. Ele tentou fazer isso de novo. E o comportamento do Santos nos primeiros minutos foi muito bom. Aí ele acaba tomando o gol. Deixa eu ver exatamente o minuto que foi o gol do Yuri Alberto, o primeiro na antecipação ao Baço, foi aos 17. Mas ele não sente o gol a ponto de cair bruscamente o seu ritmo, a sua dinâmica no jogo. O Santos continua bem. Só que a estratégia esbarrou num grande problema. A limitação técnica de alguns jogadores. E aí você pode me dizer, poxa, mas isso não é culpa do treinador. Se o treinador vai lá, põe o camarada e o camarada erra tudo, você precisa responsabilizar individualmente o camarada que errou tudo. Verdade. Agora, essa responsabilidade, ela é compartilhada, ela é dividida a partir do momento em que o treinador tem claras demonstrações, gritantes demonstrações de que essa e aquela peça não rendem, não são confiáveis e insiste nessas peças. Então, o que faz o Pedro Caixinha insistir no Léo Godoy como lateral direito? Eu volto à pergunta, dou um passo atrás e pergunto novamente. Quem avalizou a contratação do Léo Godoy? Quem achou bom negócio? Quem no departamento de futebol do Santos olhou para essa oportunidade de mercado e falou, nossa, Léo Godoy, tá aí o nosso lateral direito? Quem? Eu gostaria de saber. E o Caixinha insiste. O Caixinha na lateral esquerda já botou Souza, já botou Escobar, já botou Vinícius Lira, já fez de tudo. Na lateral direita é o Léo Godoy, cadeira cativa. E ele erra todo jogo, ele compromete todo jogo, ele marca mal todo jogo, ele apoia mal todo jogo. É um jogador com dificuldades para jogar nesse nível de primeira divisão. Com muitas dificuldades. O que leva o Caixinha a insistir no Baço? Aí o Caixinha ontem na coletiva, ele argumenta o seguinte, não, eu quero a linha de defesa alta. Eu quero a minha linha de defesa jogando no meio campo. E o Baço consegue me oferecer isso, o Gil não, porque não tem essa velocidade. Beleza. Só que aí existe um conflito. Ok, você vai ter um jogador então que vai te dar mais pulmão. Mas ele é muito inferior em termos de posicionamento, colocação, antecipação, bote. Ele é muito inferior ao reserva que tem quase 40 anos de idade.
Então, talvez, dentro desse cenário, com as peças que tem, é por isso que o treinador tem que trabalhar com as peças que tem que saber trabalhar com o que tem. É nesse cenário, muitas vezes, que o treinador precisa, opa, peraí, a minha convicção é essa, mas o meu grupo tem essa limitação, então eu preciso dar uma adaptada, eu preciso dar uma mudada em pelo menos parte dessa minha convicção. Então, insistir em Léo Godoy, insistir em João Basso, insistir na dupla de volantes Rincon e Pituca é sabotar o próprio trabalho, é sabotar as próprias boas ideias, porque a ideia de estrutura do time ontem era boa, a ideia de postura, de comportamento era ótima. Agora, a execução ficou comprometida por jogadores que não deveriam mais estar no time titular. Se você pegar o lance do... O Rincon e o Pituca, você pode pegar os dois gols. Primeiro gol, é inexplicável o movimento que faz o Rincon. O Rincon tá ali disputando com o Martínez, ele empurra o Martínez para a linha de fundo, ele para. Ele dá um impulso pro Martínez chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento pro Yuri Alberto. E o comportamento do Basso no lance também, eu não preciso nem... Não vou nem gastar vela pra esse defunto. Não preciso nem falar disso. E o segundo gol, cara, quando o Neymar perde a bola no campo de ataque, daqui a pouco eu tenho que falar sobre isso, desse problemão que é o Neymar ter que pegar a bola. Terceiro jogo. Aconteceu de novo. Aí o Neymar perde a bola lá na ponta esquerda, o Corinthians vem. Amigo, o Pituca e o Rincon, eles estão marcando o vento. E o Corinthians está progredindo, e o Corinthians avançando e ganhando terreno, e o Gargo pegando a bola livre, parando, pensando, tomando um caldo de cana, um suco de uva, comendo um pastel e pum, mandando a bola por elevação pro Memphis. E a dupla de volantes do Santos inexiste no combate. Então ter volantes como Rincon e Pituca, que estão em fases muito ruins, a do Pituca especialmente ruim, que em nada contribuem para a saída de bola e que não dão a pegada que o Santos precisa, é sabotar o próprio trabalho. Então, tem jogadores ganhando minutagem com o Pedro Caixinha que não justificam essa minutagem. Em outros, muito menos aproveitados, que quando entram melhoram muito. É um abismo. E eu não tô falando aqui do Cafu, sabe? Eu tô falando do Sherman, que é um garoto que tem pontos a evoluir, tem os aspectos defensivos que ele precisa melhorar. Mas, amigo, sai o Léo Godoy, entra o Sherman, é o Carlos Alberto Torres. É uma diferença, assim, absurda, dada a baixa qualidade do Léo Godoy. Então, um cenário como esse não pode se repetir e a responsabilidade é do treinador. E nós vimos no ano passado isso acontecer com o antigo treinador do Santos também, que segurava a fila do Sherman e botava o Rainer, que não tem a menor condição de jogar nesse nível também. Rainer e Léo Godoy conversam na mesma prateleira, o Sherman conversa em outra. Então a responsabilidade é do treinador do Santos. Eu não sei exatamente, por exemplo, o Pituca é uma liderança. Barrar o Pituca não deve ser uma decisão fácil internamente. Mas ou o Caixinha toma as decisões difíceis que beneficiem, que protejam o seu próprio trabalho, ou a conta vai estourar nele. Não há condições de João Basso, Léo Godoy e Pituca, até o Rincon nós podemos levar para isso aí, mas principalmente os três primeiros, seguirem como titulares do Santos. Amigo, não tem nada pessoal, não tem perseguição, não tem nada. É avaliação de trabalho. Em qualquer lugar é assim. Na sua empresa é assim. Se você render, beleza. Se você não render, é rua, é tchau. No caso do jogador de futebol, quando ele não rende, ele perde a titularidade e vai pro banco. E é isso que precisa acontecer com os três. Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira, né? São os três últimos jogos do Santos, 2 deles em casa, os 2 próximos em casa. Ou o Caixinha tem coragem de barrar quem tem que barrar, ou não vai adiantar nada. Isso é enxugar gelo. Você monta uma estratégia, o time se comporta bem e os jogadores cometem erros infantis e comprometem tudo, jogam tudo fora. Você tá só enxugando gelo. O trabalho do Caixinha nesse momento é o trabalho de enxugar gelo. Neymar, vamos lá. Neymar perde a bola. O Tiquinho perde a bola no lance do primeiro gol, né? Ele tenta uma saída rápida, uma ajeitada, e aí o Corinthians rouba e sai o gol do Yuri Alberto, e o Neymar perde a bola no início da jogada do segundo gol do Corinthians, lá na ponta esquerda. Por que que isso aconteceu? Porque o Neymar, de novo, porque o Pituca não contribui em nada com a construção do Santos, com a saída. Não dá pra ter volante hoje que se comporte como o Pituca se comporta com a camisa do Santos desde o segundo semestre do ano passado. Não marca e não constrói, não marca e não apoia, não marca e não pisa na área.
Não dá. E aí o que o Neymar tem que fazer? O Neymar tem que pegar a bola na linha central do campo. Eu falei a mesma coisa no vídeo da segunda, a mesma coisa no vídeo da quinta-feira passada, porque foi o que aconteceu. E o Neymar, claramente ontem, já se mostrou numa rotação um pouco melhor do que nos 2 jogos, mas ele ainda está num processo de ganhar ritmo. E mesmo quando chegar nesse ritmo ideal, o Neymar precisa estar mais próximo da área, mais próximo do trio de ataque do Santos, não buscando essa bola no campo de defesa, porque ele ainda não tem a explosão para isso, e mesmo no momento que tiver, ele vai ficar exposto às faltas, ele vai tomar madeirada o tempo todo, porque ele vai pegar a bola, vai conduzir, vai dar uma rabiscada, o volante vai chegar e vrau! É óbvio que isso vai acontecer. Então, qual é o sentido? Olha para a dupla de volante do Santos hoje, para Rincon e Pituca, vê o rendimento desses caras e me mostra qual é o sentido de tê-los em campo hoje. Produzindo o que não produzem hoje. Nem em termos de ajuda, de auxílio ao Neymar para trazer essa bola, para conduzir essa bola, para pegar essa bola do meio campo e entregar numa condição melhor do Neymar, com o Neymar mais próximo da área. Então o Neymar de novo, o Neymar foi desarmado. O Neymar criou uma grande chance para a defesa do Hugo Souza no primeiro tempo, mas, novamente, esbarrou na sua falta de ritmo, de explosão, ok, é verdade, isso é um fato. Isso é um fato. E eu disse aqui no vídeo da segunda, eu não sei se ao longo desses 6 meses, vamos imaginar um cenário no qual eu não acredito, eu acho que o Neymar vai ficar mais, mas vamos imaginar que o Neymar fique só 6 meses, eu não sei se nesses 6 meses o Neymar vai atingir o nível que ele espera. Não sei. Em termos de recuperação física, de explosão, eu não sei. Agora, o nível do Neymar no jogo de ontem já foi melhor do que nos 2 jogos anteriores. É um jogador que pode contribuir muito, é um jogador de enorme qualidade, mas pegando a bola no meio-campo, às vezes no campo de defesa. Teve um lance no primeiro tempo que o Neymar pegou a bola, ali onde era para estar o Rincon. Ali onde o Rincon deveria estar conduzindo, na frente da linha de zaga. O Neymar foi lá, pegou a bola. Neymar ainda forçou 2 amarelos ontem. Forçou o amarelo do Ranieri no primeiro tempo e forçou o amarelo do Rian no segundo tempo. O Rian tinha acabado de entrar, a primeira falta dele é amarelo no Neymar. Contra o Botafogo foi a mesma coisa. Em 6 minutos ele forçou 2 amarelos pro time adversário. É indiscutível a qualidade do Neymar. Mas ele ainda está longe da sua melhor forma física. Longe, mas bem longe disso. E o sistema de jogo do Santos não colabora. Sobrecarrega o Neymar, que não tem a mínima condição de ser sobrecarregado. O time precisa auxiliar o Neymar. Hoje, na situação do Neymar, na situação atual do Neymar, não é o Neymar que tem que ajudar o Santos. É o time que precisa ajudá-lo. Não é o Neymar que tem que pegar a bola do meio-campo e carregar sozinho, porque ele não vai conseguir fazer isso. O time precisa se movimentar e correr para deixar o Neymar na melhor condição. Ou o Caixinha entende isso, ou o time do Santos entende isso, ou a passagem do Neymar não vai servir para nada. É simples assim, é a realidade dura. Neymar falou da bola do jogo, né? O Felipe Luiz já tinha criticado essa bola lá no Rio, parece que é a mesma bola, da mesma marca, da pênalti, e o Neymar ontem criticou a bola do jogo. Eu só tenho um ponto para fazer aqui, eu tenho na verdade 2 pontos. O primeiro, eu nunca chutei essa bola, não sou jogador de futebol, nunca chutei uma bola no profissional, então se eu ouço um treinador de um clube gigante, um jogador gigante de um outro clube gigante falarem que a bola é ruim, eu preciso respeitar. Eu não posso chegar aqui e falar, nossa, tá errado, tá certo, eu não sei. Eu vou dar crédito à palavra deles. A bola deve ter algum problema mesmo. Mais de um reclamando. Agora, só tem um ponto aqui. Quando o Neymar... Aí, é que você precisa ter esse tato de achar o momento oportuno para fazer a crítica. Quando o Neymar faz essa crítica depois da primeira derrota dele, nesse retorno ao Santos, fica para alguns a interpretação de que, tá justificando a derrota, tá fazendo o argumento do espantalho, tá botando a culpa em quem não tem, sabe? Por mais que o Neymar talvez esteja correto sobre a bola. Só que o problema é o momento em que essa crítica é feita. Fica parecendo algo para justificar um resultado ruim. Obviamente que muita gente vai levar para essa linha, principalmente quem não gosta do Neymar. Agora, eu também fico com a pulga atrás da orelha. Pô, o Felipe Luiz falou isso aí tem umas 2 semanas. Agora o Neymar fala a mesma coisa. Caramba! O que será que tem essa bola aí do Campeonato Paulista? Né? Enfim, é um ponto aí que a empresa vai ter que observar. Imagino que hoje será um dia
de contenção de danos em que o marketing da empresa vai trabalhar bastante para tentar remediar o episódio de ontem, que sem dúvida traz uma exposição indesejada aí para a marca. Bom, é isso. A análise do jogo é essa. Deixa nos comentários a tua opinião. O que você pensa? Só para voltar aqui na questão do gramado, as duas grandes áreas realmente prejudicadas, tá? Se o argumento do Corinthians para não liberar o estádio para o Santos para o fim de semana passa pela condição do gramado, parece que o Augusto Melo falou sobre isso, faz sentido diante do que a gente viu. Eu não sei se o argumento é só esse. Pode ter a questão da rivalidade, da pressão de rede social, da relação entre as duas diretorias, que talvez tenha ficado estremecida e tal, dos incidentes no ano passado, quando o Santos esteve lá na semifinal, mas também pode passar pela questão do gramado. E realmente, as duas grandes áreas, principalmente, estão longe do ideal. E outros trechos do gramado também. E aí, claro que quanto mais jogos, pior fica a condição do gramado. Tem chovido muito em São Paulo, tem sido um verão muito chuvoso, estamos sob o efeito do Laninha, que aumenta aí as chuvas, e o gramado de Itaquera realmente está sofrendo. Um jogo a mais na semana que vem realmente não seria bom para o estado do gramado, para fazer absoluta justiça em cima do vídeo que nós fizemos 2 dias atrás. Beleza? Like do vídeo se você ficou até o final, deixe a sua opinião nos comentários, juízo, boa quinta-feira para todo mundo. Estarei em Limeira hoje, daqui a pouco estou viajando para o interior, para Inter e Palmeiras. Palmeiras, abre o olho, Palmeiras. 7 da noite começa o pré-jogo, a bola rola às 7h30, jogo exclusivo na TNT e na Max. Pressão pra cima do Verdão. Eu vou estar lá com o Mauro Betting, com o Ricardinho, com o Fragoso, com a Tainá, enfim. O Veloso vai estar com a gente, todo o time da TNT Esportes, daqui a pouco seguindo para o interior. Juízo, tchau!